em Marcos capítulo 10. O tema da nossa mensagem hoje é uma coisa te falta. Marcos 10, versículo 17, diz assim: colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, indagou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou Jesus: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ao que o jovem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou para ele e o amou. Talvez a sua versão esteja: então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta alguma coisa muito importante. Vai, vende tudo o que você tem, entrega aos pobres, e receberás, e então vem e me segue. Diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se entristecido, porque ele possuía muitos bens. Abre comigo Mateus 19, a gente vai ler o mesmo texto, só um versículo, porque está um pouco diferente no outro. Eu quero explicar nessas duas temáticas para você entender o que nós queremos falar hoje. Mateus 19. Deixa Deus ir falando no seu coração. Não estamos aqui atrás de grandes coisas, aleluias. Versículo 20 só, 19 e 20. Você está abrindo ali? Jesus falou a mesma coisa, tá, o jovem, mas no versículo 20, olha a temática que traz para nós o texto. Respondeu o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, mas o que me falta ainda? Queridos, esse mesmo texto eu li em 2 livros para você. Em algum momento, alguém possa pensar e dizer o seguinte: falar assim, ué pastor, mas a Bíblia não tinha que concordar, porque ali, se você for prestar atenção nos 2 textos, no texto de Marcos, Jesus vai falar o seguinte: depois que o jovem fala que obedece os mandamentos, Jesus fala assim: olha, legal o que você está fazendo, mas ainda te falta uma coisa importante. No texto de Mateus, depois que ele diz a Jesus o que faz, e Jesus fala: olha, muito legal. O próprio jovem diz assim: eu faço todas essas coisas, mas o que me falta? Você percebe, querido, que no olhar de Marcos, Jesus fez a pergunta. No olhar de Mateus, o jovem percebe que algo está faltando, que Jesus deixa uma interrogação. Aí você fala: pastor, por que essas duas coisas estão diferentes? Deixa eu te dizer. Quando você vai estudar a história, você vai ver que Marcos, esse rapaz que escreve o texto, ele está seguindo Jesus de longe. Você já leu na Bíblia onde fala, lá no livro de Marcos, que um jovem, quando Jesus é preso, ele está seguindo Jesus enrolado num lençol, pelado? Já leu esse texto? Muitos historiadores dizem que esse jovem era Marcos. E a Bíblia fala que ele seguia Jesus de longe. A hora que as pessoas viram ele seguindo Jesus, arrancou o lençol dele, ele ficou pelado e perna para quem te quer. Então ele não estava tendo talvez um olhar muito de perto. Agora, porém, queridos, Mateus era uma pessoa que estava andando com Jesus todo dia. Nem um texto está errado e nem o outro está errado. Eu vou te explicar que a Bíblia tem várias visões do mesmo assunto. Você vai ler isso, as parábolas em Marcos é de um jeito, em Mateus é de outro. Você pastor, por que está diferente? Porque cada pessoa escreve de um jeito diferente.
Quando eu venho aqui pregar, talvez eu leve mais para o lado do ensino. Se é o Ellison que vem pregar, ele leva mais para o lado da libertação. Se a gente põe o Cimei para pregar, ele leva para o lado do evangelismo. Então, a respeito do mesmo texto, cada um de nós temos uma visão diferente. Por isso que na Bíblia, às vezes você vai encontrar o mesmo texto de maneiras diferentes. Cada um naquele momento estava enxergando, um mais perto e um mais longe. A questão é que o texto está trazendo uma temática muito importante para nós. Tanto o jovem como Jesus chegaram no consentimento que alguma coisa estava faltando. E se eu levo para o lado de Mateus, aonde o jovem percebe ele mesmo que está faltando alguma coisa, eu quero entender junto com você, querido, que nós sabemos naquilo que somos faltosos em Deus. A gente sabe o que está faltando para sermos cristãos melhores. Como marido, sabemos o que está faltando em nós para sermos maridos melhores. Como esposa, nós sabemos o que precisamos. A grande questão é o que eu faço para transformar isso, uma vez que eu já sei o que é. Querido, se eu levo para a temática de Marcos, que Jesus está olhando para mim, que eu estou no lugar onde Jesus está, e Jesus está olhando, olha, o que você está fazendo até o momento, está ok, está legal, olha, muito bom, mas existe algo além que você pode viver, existe algo além das fronteiras do que você já tem feito como cristão, e para você entrar nesse lugar, pegar essa chave e abrir essa porta, ainda te falta uma coisa. Vamos prestar atenção, querido, no texto. Você deve conhecer pessoas no seu trabalho, dentro da igreja, cristãos em outros lugares, que você já deve ter comentado com alguém do seu círculo de amizade. Você já deve ter falado algo assim: nossa, aquele irmão ali, olha para você ver o tanto que ele é dedicado. Nossa, aquele irmão ali canta bem, toca bem, prega bem, aquele irmão é para frente, ele gosta de ganhar almas para Jesus, olha só, que legal. Mas lhe falta santidade. Se ele tivesse mais um pouquinho de santidade, se ele guardasse mais as palavras da boca dele, se ele não ficasse com uma moça aqui, com a outra moça ali, com um rapaz aqui, nossa, esse menino aqui ia ser um homem de Deus. Você percebe que talvez uma coisa que está faltando parece que anula todo o resto que é feito. Talvez você olha o outro, talvez ele não sabe cantar, pregar, mas é uma pessoa muito dada. Tudo que vai fazer, ele está ali, ele ajuda, ele pega, ele quebra o que tem que quebrar, e só que, aí você fala assim, nossa, mas ele podia tanto ter uma vida de oração, esse menino ia ser tão cheio do poder de Deus. Se ele lesse a Bíblia todo dia, se ele viesse na escola e aprendesse aquilo que nós estamos aprendendo, esse cara ia crescer demais, velho, mas ele não interessa. Vocês estão acompanhando? Querido, olha aqui, vamos olhar um pouquinho para a vida de Sansão. Vocês concordam comigo que Sansão, ele já nasceu com uma promessa de Deus? Ele tinha querido, ele tinha a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, que está escrito em Isaías 11. A Bíblia diz que ele tinha 7 tranças, cada uma dessas tranças representava uma ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Querido, olha para você ver, ele protegia o povo, o que precisava, ele estava ali, ele brigava, aconteceu um problema, ele ia, ele tinha uma visão de povo, ele sabia que ele tinha que ajudar. Mas o que faltou em Sansão? Santidade, consagração, afastar-se do pecado, ouvir mais seus pais. Se ele tivesse feito essas coisas, querido, Sansão tinha governado por muitos e muitos e muitos anos. Vamos olhar um pouquinho para a vida de Davi. Olha para a vida de Davi, querido, quantas coisas erradas Davi fez, que chama a atenção, quantas coisas certas Davi fez,
Ele pegou 400 homens na caverna de Adulão, fez os caras virarem soldados, homens valentes, voltaram para suas casas, para seus filhos, para suas esposas. Deus restaurou a família dos camaradas. Davi era leal ao seu líder. Davi, ele prezava a amizade. Davi prezava o casamento. Mas teve um momento que ele quis satisfazer os próprios desejos, e aquilo que faltou em Davi foi aquilo que mais marcou Davi. No momento ele fez algo de errado, ele ficou com uma mulher que não podia. Aí, querido, toda vez que você fala assim, não, Davi foi o cara que jogou a pedra no gigante, ele caiu, mas foi o cara que ficou com a Batseba. Mas Davi, ele venceu 60 reis, mas foi o cara que ficou com a Batseba. Mas Davi ajudou 400 homens. Nossa, Davi era massa, cara, mas foi o cara que ficou com a Batseba. Você percebe que às vezes, querido, tem uma coisa na nossa vida que está nos impedindo de chegar em alguns lugares. Deus está querendo fazer algo grande com as nossas vidas, mas, querido, nós sabemos, e a nossa pergunta é como a do jovem rico: o que me falta? Eu tenho ido na igreja, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho feito isso e aquilo, pastor, o que me falta? E sabe o que é interessante, querido? Que esse jovem, ele teve, assim como Pedro e assim como João na hora de batizar Jesus, ele teve a revelação completa de quem era Jesus. Presta atenção, não sei se você já olhou por esse lado. A Bíblia fala que ele vai correndo até Jesus. Jesus está ali com a multidão e ele vai correndo. Ele chega lá: mestre, 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 bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus na hora para e fala assim, vou te explicar o porquê que Jesus respondeu assim. Jesus fala assim: bom, por que me chamas de bom? Bom, só Deus é bom. Sabe o que naquele momento aquele jovem estava dizendo a respeito de Jesus? Ele estava dizendo: eu sei que você é Deus, eu sei que você é o Filho de Deus, por isso eu posso te chamar de bom mestre. Naquela hora ele conseguiu ver quem era Jesus, ele sabia. Por isso que Jesus falou assim: olha, você sabe com quem que você está falando, não sabe? Você sabe, você me chamou de bom, eu sabia que só Deus é bom. Eu falei assim: eu sei que só Deus é bom, e eu sei que você é Deus. Querido, nós sabemos que estamos aqui servindo a um Deus verdadeiro. Sabemos que as palavras que ouvimos vêm da parte de Deus. Você sabe que você está num lugar abençoado. Você sabe que as palavras aqui liberadas, ela tem poder. Sabemos que a Bíblia tem o efeito que dizemos que ela tem. Até tem algumas coisas dela que obedecemos, assim como o jovem rico. Agora, querido, quando você pega e olha aqui para a Bíblia, e Jesus fala, ele pergunta assim: o que eu faço para herdar a vida? Quantos aqui querem ir para a glória, para o céu, quando terminar a sua carreira? Eu não sei se todos, mas talvez alguns de nós estamos com os olhos só na eternidade. Muitos de nós estamos na igreja e servindo a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno. Aí, como a gente tem medo de ir para o inferno, a gente fica onde? Na igreja. Porque é mais ou menos uma chance assim, se eu ficar na igreja eu já estou mais próximo de ser salvo. Então, para não ir para o inferno, eu fico na igreja. Para não ir para o inferno, eu tento ter uma vida consagrada e santificada, o que não é errado. A gente está tentando alcançar isso. Eu recebi o direito de entrar lá, mas todo dia eu tenho que conquistar o direito de permanecer lá. Aleluias. Só que Jesus está falando assim: peraí, você quer saber o que fazer para herdar a vida eterna? Sim, sim. Vamos lá. O que Jesus fala para o homem? Olha aqui, vamos contar quantos mandamentos. Não matarás. Querido, matamos quem? Pessoas, né? O assassino mata uma pessoa. Então é um pecado contra alguém. Não adulterarás. Uma pessoa adultera contra outra pessoa. Não furtarás. O ladrão sempre rouba de alguém, então é uma outra pessoa. Não dará falso testemunho. Não fofoque dentro da igreja, é um mandamento. Não fofocamos contra outras pessoas.
Honra teu pai e tua mãe. Honre aquele que te gerou. Pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos são? Por que Jesus não perguntou para ele dos 10? Por que ele falou só 6? Querido, porque em grande parte, isso aqui a maioria de nós faz. A gente sabe que se roubar vai preso, se adulterar o marido da mulher pega, ou a mulher do marido pega, né? Então a gente tenta não fazer, porque vai ficar ruim, né? A gente não mata porque vai preso, não quer ir preso. Eu não dou conta de fazer igual que esse cara que esconde, então não vou matar, ainda que eu estou com muita raiva. Eu tento obedecer meu pai e minha mãe, porque estou na casa do pai e da mãe, então eu tenho que obedecer, sabe? Eu tento amar o meu próximo e tento. Querido, você prestou atenção que as coisas que estão dizendo aqui, presta atenção, está falando de coisas que eu não devo fazer? Não devo fazer. Esses mandamentos aqui, os 6, só está dizendo de coisas, querido, que eu não devo fazer. É difícil deixar, tipo assim, vamos imaginar, querido, eu nunca matei ninguém, para mim é difícil, não matarás? Nunca matei? Talvez para o bandido sim, mas para mim que nunca matei não. Agora, queridos, presta atenção, não fazer não é tão difícil como começar a fazer alguma coisa. Jesus disse no livro de Mateus: faça aos outros aquilo que você quer que eles façam com você. Aí é um pouquinho mais difícil, né, querido? Não dar falso testemunho até não é tão difícil, dá para segurar um pouquinho a língua dentro da boca. Mas falar bem de alguém é um pouco mais difícil. Se alegrar com o sucesso do seu irmão quando você está cheio de fracasso é difícil. Chega o marido cansado em casa. Olha que legal, a gente às vezes não se preocupa com o outro, a gente acha que sim, mas que não. Aí você chega cansado em casa, né? Ou a esposa chega cansada em casa e fala assim: ai amor, nossa, hoje eu trabalhei tanto, estou cansado. Ao invés de você se condoer com o outro, você fala: nossa, eu também. Tipo assim, eu quis mostrar que eu também estou cansado, e eu não quero nem saber para o seu cansaço. Você percebe que se alegrar com o outro, fazer o outro ficar bem é muito mais difícil do que deixar de fazer algo errado? Querido, começa a identificar na sua vida aquilo que está faltando. E pare de ficar se justificando por aquilo que você já faz. Ô irmão, você podia tanto vir orar na igreja. Não, pastor, mas eu oro em casa. Para de ficar justificando. Ô irmão, você podia tanto evangelizar nas ruas, pegar um panfleto e ir para a rua, fazer uma reunião na sua casa, dirigir uma reunião lá na sua casa. Pastor, mas eu estou sem tempo, trabalho demais, estudo demais, não sei o que. E a gente fica com o que fazemos, justificamos aquilo que deveríamos estar fazendo para Deus. Aleluia. E sabe, querido, aqueles 4 mandamentos que faltou Jesus falar, eles dizem respeito só a Deus. Os 6 mandamentos falam daquilo que fazemos para as pessoas. E Jesus estava falando ali para aquele jovem, dando um conselho difícil. Gente, quantas vezes na Bíblia você leu que Jesus estava andando no meio da multidão? Quantas vezes você leu nos textos bíblicos que a Bíblia fala assim: e Jesus o amou, e Jesus teve compaixão daquela pessoa. Aquela pessoa era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal, uma pessoa que tinha um futuro violento. E a Bíblia fala: então Jesus o amou. Ele tem uma história incrível para viver, então Jesus o amou. Querido, quando Jesus escutou aquele jovem falar que ele cumpria todos os mandamentos, que aquele jovem saiu correndo até Jesus, que aquele jovem tinha como alvo a salvação, a Bíblia diz: e Jesus o amou. Deixa eu te explicar uma coisa: quando Jesus te repreende, quando Ele te fala uma coisa que aos seus ouvidos é difícil ouvir, Ele
está dizendo para você: filho, eu estou te disciplinando, eu estou te repreendendo, eu estou te mostrando o caminho, porque eu tenho visto você, eu conheço o que você faz, e eu tenho te amado, e é porque eu te amo que eu estou te dando esse conselho. Está te faltando uma coisa. E na grande parte, querido, das vezes, nós olhamos e falamos: mas por que o pastor falou isso? Por que o irmão falou isso? Por que o outro falou isso? Deixa eu te falar, Deus nos repreende. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque todo pai corrige ao filho que Ele quer bem. Porque o filho que está sem correção não é filho, é bastardo. E por que Deus sempre está tocando no mesmo assunto? Por que Deus está te despertando? Porque Ele tem te amado. Como falamos no início do culto, Ele tem te chamado pelo seu nome. Você é importante. E deixa eu dizer algo, querido, muitos de nós voltamos para casa como aquele jovem rico. Vai lá em Marcos 10. Olha comigo o texto de Marcos 10. Eu quero ler só o versículo 22. Diante disso, aquele jovem, a versão King James fala assim: diante disso o homem abateu-se profundamente e retirou-se muito triste, porque ele possuía muitos bens. Muitos de nós ouvimos a mensagem, a gente até entende que é a mensagem de Deus, mas a gente sai do culto e fala: não sei se vai dar para fazer, porque para eu fazer isso que Jesus está me pedindo, presta atenção, para eu fazer o que Jesus está me pedindo, eu tenho que deixar de fazer o que eu estou fazendo. Eu vou parar de ganhar tanto quanto eu queria com o que eu estou fazendo, simplesmente para agradar Jesus. Querido, eu quero acreditar que aquele jovem, ele viveria uma história incrível com Jesus. Eu acredito que muitos de nós poderíamos dar mais de nós a Deus. Querido, eu tenho certeza que você podia orar mais do que o que você está orando. Eu tenho certeza que você podia ler mais da Bíblia do que você já está lendo. Eu tenho certeza que você podia vir mais aos cultos. Eu tenho certeza que você podia mais ganhar mais vidas para Jesus e parar de preocupar só com você. Eu tenho certeza. Mas muitos de nós vamos deixar de viver grandes milagres. Muitos de nós, queridos, Deus colocou unção na sua mão para curar pessoas. Deus colocou uma palavra muito grande e poderosa na sua vida para libertar cativos, prisioneiros. Mas muitos nem vão chegar a viver algo parecido, porque não vão conseguir deixar os seus bens. Os bens falam daquilo que eu conquistei, daquilo que eu ganhei, daquilo que é meu, daquilo que eu suei. Quantos aqui querem viver os sonhos de Deus? Você vai ter que parar de viver os seus sonhos. Como assim, pastor? Como assim? Uma coisa te falta, uma coisa me falta. Às vezes nós queremos tanto viver os sonhos de Deus. Eu quero viver. Querida, a gente não vai conseguir viver o que Deus tem se eu não deixar o que eu estou fazendo. Você nunca vai viver algo sobrenatural de Deus se você continuar na mesma rotina. Não estou falando então eu vou largar meu marido, vou largar minha esposa, vou sair de casa, vou sair do serviço. Ninguém está falando isso para você, querido. Deus está começando a falar para você: viva transformação na sua mente. Se você quer viver, querido, uma grande transformação de Deus, pegue esse assunto que está difícil, que você não sabe o que fazer, e mude a sua maneira de pensar a respeito do assunto. Mude a sua maneira de pensar. Sabe, querido, se em relação ao mesmo assunto eu mudar a minha mente em relação ao assunto, aquilo que era um grande problema, querido, passa a ser uma solução. Meu marido, não deixa, meu marido. Para de reclamar do seu marido.
Eu não venho porque minha esposa, eu queria ganhar para Jesus, minha esposa, meu filho, meu tio, meu cachorro, meu papagaio. Você fala, para de reclamar, pelo amor de Deus. Abençoe essas pessoas. É um privilégio você ter essas pessoas. Pastor, meu marido é muito ruim. Vamos fazer o seguinte, dá ele para outro. Dá para outra então. Aí você vai ver a outra cuidar bem dele. Você fala, nossa, não sabia que ele era tão bom assim. Tá ruim? Dá para outro. Pastor, olha que esse carro ruim, pelo amor de Deus, dá ele para alguém. Tá ruim? Dá para alguém. Para de reclamar do carro. Mude a sua mente, transforme ela. Pastor, não aguento meu filho, não aguento meu filho, não aguento a minha filha. Dá ele para alguém adotar. Aí você vai ver a falta que faz. Estou aqui. Aí casa, os filhos, tudo vai embora. Vai lá para os Estados Unidos, lá não sei para onde. Fala, tem uma saudade dos meus meninos, aquela correria, aquelas brigas aqui dentro de casa. Querido, muita coisa a gente só percebe depois que a gente perde. Transforme a sua mente, querido. Eu decidi de um tempo para cá ser um fator de mudança na minha casa. Mesmo quando acontece o problema e eu vi que eu ainda não consegui vencer aquilo, eu falo, Deus, mas o meu alvo é continuar sendo um fator de mudança até que eu consiga ser essa pessoa. Então, querido, deixa eu te falar, seja um fator de mudança. O que está faltando? Pastor, eu percebo que lá em casa está faltando mais organização. Não cobre dos outros, faça você. Querido, depois que Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu acordo de manhã e falo assim, Deus, o que está faltando para eu ser um pastor melhor? O que está faltando para eu ser um marido melhor? O que está faltando, Deus, para eu ser um pai melhor? Deus me fala. Querido, nesses últimos 1 ano e meio, que Deus começou a ministrar umas coisas diferentes no meu coração, eu nunca orei tanto a Deus pedindo sabedoria. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo. Toda situação que acontece eu falo, Deus, me dá sabedoria para resolver essa questão. Deus, me enche de sabedoria. Pai, a sua palavra diz que eu posso pedir sabedoria. Não volte para sua casa, querido, como aquele jovem rico, triste, porque aquilo que foi falado é muito pesado. Nossa, mas sério? Eu tenho que vender tudo que eu tenho? Deixa eu te falar, tem muita gente que fala assim, então eu tenho que vender tudo que eu tenho. Deixa eu te falar, aquela palavra era para o jovem rico. O problema dele é que ele tinha muito dinheiro, e aquele dinheiro afastava ele do propósito. Aquela riqueza tinha o coração dele, e a Bíblia diz que só 2 senhores existem: as riquezas, que é Mamon, ou Jesus, que é o Senhor. O Mamon estava tomando conta do coração dele. Aquele jovem era bom, mas o dinheiro estava matando a vida espiritual dele. Então Jesus falou, o seu problema é o seu dinheiro. Você quer me seguir? Vende o seu dinheiro, dá para os outros, aí você vem e me segue. Qual que é o seu problema? Pastor, eu estou com os nomes tudo no SPC, Serasa, Agiota, não sei na onde, e estou ruim. Por isso que eu não estou fazendo a obra do Senhor. Resolva isso. É o que está faltando? Resolva isso. Pastor, estou com um problema lá no meu casamento, não sei o que. Querido, o que você está adiando? Resolve. Pastor, eu tenho um problema com o irmão da igreja, eu não olho para ele não olha para mim, eu não quero fazer a obra de Deus, porque aquele irmão, não quero ficar de cara virada. Irmão, por que você não procurou outro ainda? Vai ficar adiando até quando? Você percebe, querido, que está nas nossas mãos de ver algo poderoso de Deus. Está nas nossas mãos. Só que na correria do dia a dia, a gente esquece dessas coisas que ouvimos no domingo. A gente vai esquecendo. Nós tivemos uma casa de paternidade na casa do Diogo há 2 semanas, e o que nós pregamos foi isso, que a palavra tem poder para mudar. A palavra é poderosa para mudar. O problema é onde a palavra está caindo. Às vezes a palavra, querido, está caindo no seu coração, e o seu coração está cheio de espinho. E a Bíblia fala que os espinhos são as atividades do mundo, as correrias do mundo.
Aí a palavra chega, você se alegra, parece que, agora eu vou melhorar, agora vai dar certo. Terça-feira você já esqueceu e aquela força de vontade sua já passou. E presta atenção, tudo que você deixa de fazer, alguém vai ter que fazer. Tente imaginar, querido, que, vou falar eu não, porque senão parece estar profetizando. Tente imaginar que uma pessoa perdeu a orelha. Você concorda comigo, querido, que o outro ouvido ele vai ter que ficar muito mais aguçado para ouvir mais? Ele vai ter que trabalhar muito mais, porque agora já não tem os dois. Tente imaginar, querido, que você ficou cego, agora você enxerga só com um olho. Pastor, mas estou enxergando, mas esse olho seu vai ter que trabalhar muito mais. Você já viu aquelas pessoas que às vezes, quando nasce, dá algum problema? Né? A pessoa nasceu com deficiência auditiva, não escuta. Aí ela tem agora que aprender a ler os lábios. Então, querido, o sentido dela vai ficar mais aguçado, porque está faltando um. Então aquilo que você deixa de fazer, querido, atrapalha no corpo de Cristo, porque alguém vai ter que trabalhar mais. Alguém que não tinha uma habilidade vai ter que passar a ter aquela habilidade para suprir aquilo que você deixou de fazer. Pergunte para você o que está faltando, querido. De coração. Eu sei que você é uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas você pode viver um upgrade de Deus. Você pode aprender a viver um lifestyle da parte do Senhor, um estilo de vida totalmente diferente. Você pode viver coisas de Deus, querido, que só na Bíblia você lê e fala: nossa, como é que Josué fez isso? Como é que Davi fez isso? Como é que Marcos fez isso? Você, querido, pode escrever uma história com Jesus ou não escrever nada. Pastor, eu estava com o casamento destruído, eu estava com a vida financeira um pó, mas naquele dia eu resolvi que eu ia começar a perseguir aquilo que Deus tinha para mim. 2 anos depois, pastor, eu quero te dizer que eu tenho um casamento transformado, uma vida financeira transformada, trabalho no ministérios, eu ganho almas para o Senhor Jesus, estou firme na igreja e não saí depois que Ele resolveu meus problemas. Tudo começa com uma decisão. O problema de Sansão faltava santidade. O problema de Davi faltou atenção. Querido, Noé foi o cara, eu vou encerrar agora. Noé foi o cara que salvou, querido, a humanidade daquela época. Sabe o que faltou? Ele tem um pouquinho mais de paciência com os filhos. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de paciência com os filhos, com Cã, ele teria sido colocado com certeza na descendência de Jesus. Ele era muito importante, mas como ele não entendeu o papel de pai, ele foi e amaldiçoou o filho dele, então ele não podia agora fazer parte da descendência do rei Jesus. Então ele foi cortado. Nossa, o cara salvou, velho, a humanidade. Isso quer dizer só porque ele amaldiçoou um filho? Era o que faltava para ele, faltou paternidade, olhos paternos de enxergar que o filho poderia crescer mais do que ele. Está comigo aí ainda, querido? Está entendendo? Se pergunte, fala: Deus, o que está faltando? Eu escuto a mensagem, Deus, só que eu percebo que não está transformando como eu queria que transformasse. Eu não estou vivendo aquilo que eu acho que eu poderia viver. O que está faltando, Senhor? O que está faltando? Jesus sabe o que falta. E nós sabemos o que falta. O jovem sabia, falou assim: o que está me faltando? Eu já faço. Ele já sabia. Você sabe quem é Jesus, você sabe que Ele tem uma obra poderosa na sua vida. Você já recebeu a revelação de quem Ele é. Agora você precisa caminhar com Jesus. Vai, começa a orar pelas pessoas. Vai visitar pessoas no hospital. Vai visitar gente no presídio. Vai pregar no seu trabalho. Vai pregar na sua escola. Fala do amor de Deus para as pessoas. Sai um pouco da sua rotina. Você viu alguma pessoa doente? Ora por ela. Pastor, orei, ela não curou. Deus não curou ela na hora, morreu, não tem problema. Ore por outras pessoas. Você sabe por quê, querida? Às vezes você fala que Jesus não cura através de você, porque às vezes você faz uma oração de cura por alguém por ano. Faz o seguinte, tenta fazer uma oração por alguém por dia. Aí você vai orar por 7 pessoas numa semana. Num mês, você vai orar para 30 pessoas, querido. De 30 pessoas vai ter algumas que Deus vai curar. Você entende?
Às vezes você faz uma oração para ele falar, já orei, não curou. E daí? Ora para mais 30, mais 20, mais 40. Querido, todo mundo que Jesus orou foi curado? O que você acha? A Bíblia fala que ele foi na cidade dele, não teve como fazer mais milagres, porque faltou honra da parte daquele povo e eles eram incrédulos. Então nem todo mundo que Jesus orou curou, e não era culpa dele, era culpa do outro. Então não tem problema se você orar por alguém e o milagre não acontecer, não é culpa sua. Ore por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 100. Alguém vai voltar falando, cara, você orou por mim, melhorou, hein? Estava mal pra caramba, ó, não suicidei não, viu? Valeu. Viva algo de Deus. Deus tem algo para a sua vida. Fica de pé. Uma coisa te falta. Uma coisa nos falta. Será que você precisa ser mais consagrado? Será que você precisa se despregar do dinheiro? Será que você precisa dedicar mais na obra? Será que você tem que ser um marido melhor, uma esposa melhor? O que está faltando? Porque, querido, isso que está faltando é o que vai destravar o resto. Entende? O que está faltando é o que destrava o resto. Você vai viver muito de Deus. Eu quero te incentivar, querido, que você vai viver muito da parte de Deus e que não depende, nesse momento não depende de Deus, depende de você.